Bom, então aqui nessa aula de hoje, de Fundamentos de Macroeconomia, nós iremos começar tratando sobre a questão do entendimento sobre a diferença entre o PIB nominal e o PIB real. E aí, para isso, vocês assistirão um vídeo explicativo, e nesse vídeo adota-se a suposição de uma economia bastante simples, que só tem uma mercadoria de uso final, que são maçãs. Porém, essa economia muito simples, ela tem tudo aquilo que é necessário do ponto de vista de estruturas para que a gente tenha uma percepção sobre o que é calcular um PIB do ponto de vista nominal e um PIB do ponto de vista real. Bom, então o que acontece? Existe aqui a medida do PIB em 2 anos, né? Então no ano 1, o PIB nominal ele é de R$ 1.000, e no ano 2, o PIB nominal é de R$ 1.200. Esses valores foram obtidos de que forma? Pegou-se o preço da maçã durante cada ano, multiplicou-se esse preço pela quantidade que foi vendida de maçãs. E aí, então, aqui no primeiro ano, uma vez que o preço da maçã é de 50 centavos por quilo, então nós tivemos aqui um PIB de R$ 1.000. Então quer dizer que foram comprados 2.000 quilos de maçãs, né? Então 2.000 quilos de maçãs vezes 50 centavos vai dar os R$ 1.000, né? Então foi o resultado de pegar o preço da maçã e multiplicar pela quantidade vendida de maçã, que no caso são 2.000 quilos, e resulta então no valor do PIB de R$ 1.000. Bom, no segundo ano, o que aconteceu? O preço da maçã passou a ser 55 centavos por quilo e foram vendidos 2.182 quilos aproximadamente de maçãs. Então, se a gente multiplicar esse preço por essa quantidade, a gente vai obter o Mas valor isso. do PIB nominal Você aqui no segundo ano. Ok. Bom, então isso gerou as duas medidas de PIB nominal. Bom, e aí o vídeo mostra uma ilustração que eu achei interessante, né, o que consistiria, né, do ponto de vista assim geométrico, usando um gráfico, né, de quantidades e preços, o que é calcular o PIB em cada ano. Então, no primeiro ano, né, considerando-se o preço da maçã no primeiro ano, 50 centavos, vezes a quantidade que foi comprada de maçãs, então dá um PIB, né, equivalente a essa área verde. Aí, considerando o preço do segundo ano e a quantidade comprada de maçãs no segundo ano, aí dá toda essa área aqui, né, que vai de P2 até Q2, esse retângulo maior de fora, né? Então, toda essa parte aqui, ó, em verde, é o PIB é o valor do PIB do primeiro ano. Aí, juntando todas essas três áreas, é o valor do PIB do segundo ano. E aí a gente vê claramente, né, que o valor do PIB do segundo ano, que é de R$ 1.200, ele é maior do que o PIB do primeiro ano, em termos nominais, que é de R$ 1.000. Então, essa diferença aqui, ó, que está aqui fora desse retângulo pintado em verde, é o quanto o PIB aumentou em termos nominais do primeiro ano para o segundo ano. Só que esse aumento do PIB nominal, ele carrega dois efeitos. Ele traz ele decorre de dois efeitos. Ele é o resultado do crescimento do preço, que passou de 50 centavos para 55 centavos por quilo de maçã, e um crescimento de quantidades, que embora não esteja explícito aqui, no primeiro ano foi de 2.000 quilos, enquanto que no segundo houve um aumento na quantidade consumida, comprada ali de maçãs para 2.182 quilos. Então, toda essa área de crescimento do PIB, ela decorre de dois efeitos.
um efeito do aumento do preço e um efeito do aumento das quantidades. Só que quando a gente quer avaliar crescimento do PIB, a gente precisa tirar o efeito do preço, né? Porque efetivamente o que nós estamos interessados em medir com o crescimento do PIB é o crescimento das quantidades das mercadorias de uso final. Por quê? Porque existe uma intenção de se avaliar desempenho da economia. E como a economia trata do lado material da vida, então, se a gente só vai ter uma percepção de melhoria de vida ou de piora da vida se nós tivermos uma percepção de aumento de quantidade, que vai indicar uma melhoria do padrão de vida, ou uma diminuição da quantidade, que vai indicar uma piora do padrão de vida. Então, por isso é que é necessário isolar o efeito da quantidade do efeito dos preços. Ou seja, a gente precisa eliminar o componente de crescimento do PIB nominal que decorre do crescimento do preço e captar somente a parcela do crescimento do PIB nominal que decorre do crescimento da quantidade de mercadorias de uso final que foram produzidas nessa economia. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega a Amor, quantidade amor, de você sempre viu. a gente pega a quantidade de mercadoria do segundo ano e multiplica pelo preço do primeiro ano, como se na passagem do primeiro ano, para o segundo ano, 2, o preço da mercadoria aqui, ó, tivesse permanecido constante, né? Então, se a gente supuser que o preço ficou constante, então todo o aumento que houver do PIB, considerando-se o preço constante, vai decorrer somente do quê? Do crescimento das quantidades, né? Então, como é que a gente calcula o PIB real aqui no caso? A gente pega a quantidade de mercadorias do ano 2, multiplica pelo preço do ano anterior, né? É como se a gente estivesse fazendo a seguinte suposição: o preço no ano 2, em vez de ter sido 55 centavos, ele permaneceu inalterado, permaneceu constante em 50 centavos. Então, se a gente fizer essa suposição que o preço ficou constante, mas considerar o aumento da quantidade, aí nós vamos ter o quê? Uma outra medida do PIB, que é esses 1.091, para o ano 2, que só vai captar o quê? Crescimento de quantidade, né? Então, é assim que é feito o cálculo do PIB real, né? A gente adota os preços do ano anterior com as quantidades do ano em questão. Quando a gente está numa economia real, o número de mercadorias é muito grande, né? Então, naturalmente, a gente fazer um cálculo como esse seria algo que tomaria, assim, não só muito tempo, mas também, assim, seria impraticável, né, para pessoas como eu e vocês conseguir fazer um cálculo desse para uma economia real. Para você ver a dificuldade de fazer um cálculo como esse, no Brasil, somente o IBGE, o Instituto Brasileiro de de Geografia e Estatísticas, somente o IBGE faz esse cálculo. E é comum que isso aconteça, somente ter uma instituição no país, em qualquer país que seja, que tenha a capacidade de fazer o cálculo não somente do PIB nominal, mas do PIB real. Por quê? Porque isso iria requerer coletar os valores de quantidades das mercadorias existentes para uso final e os seus respectivos preços. Então, é, é isso basicamente que o IBGE faz, né? É uma conta bem semelhante com essa, só que qual que é a única diferença? Em vez de ter somente maçã, como é o caso desta economia muito simples, aí tem um monte de outras mercadorias. Aí tem maçãs e todos os outros tipos de alimentos, todos os vestuários, serviços de comunicação, como por exemplo internet, TV a cabo, telefonia, todas as mercadorias que a gente precisa para realizar o nosso consumo em caráter final.
Então a dúvida aqui é: o que que define se uma mercadoria vai entrar ali na contagem do PIB ou não, né? Então são as mercadorias de consumo final ou de uso final, né? Então o que que o IBGE faz? O IBGE faz uma pesquisa que é chamada pesquisa de orçamentos familiares, que é uma pesquisa de hábitos de consumo. Então o IBGE vai lá, fornece ali para a família um questionário em que a família vai declarando, né, que mercadorias que ela consome, tá? E além disso, além dessa pesquisa, o IBGE também tem informações por parte das empresas se as mercadorias que elas produzem e vendem, elas são destinadas para uso final ou se elas são usadas para o chamado consumo intermediário, que é a nossa noção de matéria-prima, né? Ou seja, é um bem ou um serviço que entra para a produção de um outro bem ou um outro serviço, né. Então basicamente é feito dessa forma, né. Então, por exemplo, vamos pensar assim numa peça de vestuário, né. Então, por exemplo, uma calça é para uso final, né, porque a finalidade da calça é que a gente a use, né, não tem outra finalidade além dessa. Mas, por exemplo, se a gente pegar, farinha de trigo, né. A farinha de trigo, ela não é uma mercadoria para uso final, né, porque embora até possa existir alguém que pegue farinha de trigo crua e coma, tenho certeza que esse tipo de pessoa, ela existe em pequena quantidade, né, tão pouco que a gente pode descartar, né, porque se a gente for pensar sobre como que a farinha de trigo é consumida, ela é prioritariamente, se não totalmente consumida da seguinte forma: ela entra como parte da formulação de algo que vai ser processado e que vai gerar um alimento que este sim será consumido. Então, sobre quem regula o processo, né, não tem assim propriamente um órgão regulador, né, o que existe é um acordo, dos países do ponto de vista internacional, né, que são signatários, são membros da ONU, fazem parte do FMI, têm relações ou pelo menos relações com a OCDE, que que determina, então todos esses organismos multinacionais, eles fazem então uma determinação, né, de como deveria ser o procedimento, né, inclusive em relação a certos quesitos, né, como por exemplo, se a gente considerar despesas com educação, né, a despesa com educação, ela é considerada uma despesa de consumo. Porém, existem discussões e argumentos dizendo que as despesas com educação elas deveriam ser consideradas como investimento, né. Porque basicamente a pessoa a despender com educação, ela está se qualificando, e isso vai gerar retornos futuros, né, por conta de ganhos de produtividade, e de capacidade produtiva, que é basicamente o que acontece com um investimento do ponto de vista tradicional. Mas, né, essa discussão ela esbarra um pouco, a ideia é muito boa, porém a dificuldade é como fazer essa medida, né, correta, que ela expresse investimento, mas não, uma despesa de consumo, tá. Eh, Existe a questão também, por exemplo, de pessoas que trabalham, eh, para os outros membros da própria família, né, que tipicamente, né, é o que acontece com muitas mulheres, né, existe um maior, embora isso aconteça com homens também, né, mas proporcionalmente há mais mulheres trabalhando, em casa do que homens para as outras pessoas da família, né, como por exemplo aquilo que as mães tipicamente fazem, né, essas mães que trabalham em casa, elas ao fazerem refeições para as pessoas, cuidarem da casa, elas estão fazendo um trabalho que tem muito valor, porém, isso não está captado no PIB, né, por quê? Porque é uma transação que acontece dentro da estrutura familiar, não é uma transação de mercado, e aí, portanto, o PIB não capta, esse tipo de trabalho. Ele tem muito valor, mas pelo fato dele não estar precificado, então ele não entra, por exemplo, no cálculo do PIB, né.
Existem, discussões sobre isso, né, mas o grande problema, que esbarra como precificar adequadamente um trabalho como esse, né. Saber se as pessoas trabalham em casa, isso dá para saber, tem pesquisas que captam isso, mas o grande problema é qual é o preço disso, né. Como precificar um serviço prestado como esse, né. Então, por exemplo, não sei vocês que estão aí trabalhando, de maneira presencial, né, pode ser que alguns de vocês que estejam nessa situação, estejam levando comida feita, provavelmente pelas suas mães, né, para comer lá no trabalho e tal. Quanto vale isso, né? Qual é o preço que isso tem? Será que é o mesmo preço a gente poderia usar o preço ali do restaurante aquilo que você comeria se você não levasse a comida de casa? Ou o preço do prato feito, né? Qual que preço que a gente tem que pegar, né? Então, a hora que chega aí nesse ponto, né, que é o da implementação da ideia, aí a dificuldade ela complica, né, então aí tem coisas que vão ficando um pouco de fora e tal, né. Então é um cálculo aproximado, não é um cálculo exato, né, mas existe, assim, uma grande concordância dos países, do ponto de vista de dar credibilidade aos resultados que são expressos através dessas medidas. Sim, a pergunta é se existe atualização, né, ali, digamos, do ponto de vista metodológico sobre o que considerar. Sim, certamente. Por exemplo, quando a gente pega ali a parcela, por exemplo, não só de produção, mas de consumo, a gente vai ver, se a gente olhar qualquer país, o Brasil, né, qualquer país não, mas cada país depende um pouco. Mas a gente olhar o Brasil de 2 décadas atrás, a importância do consumo de serviços de comunicação era muito menor do que a importância que o consumo de serviços de comunicação tem hoje para nós, né? Como, por exemplo, um deles, nós só estamos fazendo o que nós estamos fazendo neste exato momento por causa, né, de um crescimento ali na oferta, né, de serviços de internet, barateamento também desses serviços que permite que nós tenhamos e usemos em ampla escala, né? Além disso, telefonia celular, TV paga, né, a cabo ou transmitida por antena. Então sim, tem atualizações, né, porque toda essa mudança relativa a consumo de serviços de comunicação também só foi possível porque, do lado da produção, empresas ofertaram esse serviço, né. Então tem sim, né, porque é o único jeito de ir acompanhando as mudanças que a economia vai sofrendo, né. Mas também, embora existam mudanças, claro que, essas medidas, elas meio que correm atrás da mudança, né. A mudança na economia real acontece primeiro, depois a metodologia vai tentando captar essas mudanças, tá. Então é basicamente assim. Bem, então depois de assistir aquele vídeo sobre o cálculo, né, do PIB nominal e do PIB real, então vamos agora dar uma olhada, né, dar uma estruturada efetivamente ali na ideia. Então, o PIB real do ano T, um ano qualquer, que eu estou chamando genericamente de T, porque isso que eu vou apresentar vale para qualquer ano, como nós já vimos, ele vai estar relacionado com o PIB nominal, e o PIB nominal, o que que é? É a soma dos valores brutos de produção, né, das mercadorias de uso final avaliadas pelos preços do próprio ano. Já no caso do PIB real, o que que nós temos? Nós temos uma soma dos valores brutos de produção das mercadorias de uso final, porém avaliados pelos preços do ano anterior. Então, é como se a produção desse ano tivesse acontecido, mas os preços das mercadorias ficaram exatamente iguais aos preços que tinham no ano passado. Com isso, a gente mantém os preços inalterados. E aí a mudança só ocorre o quê? Na quantidade. Então, ou seja, o PIB real do ano T vai ser o quê? Vai ser uma soma, né,
de produtos entre preços e quantidades, preço da mercadoria pela quantidade produzida dessa mercadoria para uso final, desde a primeira mercadoria da economia até a última que houver numa lista das mercadorias de uso final, né? Só que o preço que vai ser usado vai ser do ano anterior, T-1, e a quantidade vai ser do próprio ano. Então é como se a gente fizesse de que forma? A gente pegasse a quantidade total de mercadorias de uso final que foram produzidas na economia no ano e avaliasse pelo índice geral de preços do ano passado, do ano anterior, né. Com isso, ao manter os preços inalterados entre o ano passado e este ano, o que que acontece? A variação do PIB real vai ser somente o quê? A variação das quantidades produzidas. Por quê? Porque como o preço desse ano ficou exatamente igual ao preço do ano passado, então a variação de preço, a mudança dos preços do ano passado para este ano foi nenhuma. Então nós temos o quê? Uma variação do índice geral de preços do ano T igual a zero. Então, toda mudança só pode decorrer de uma fonte, da quantidade. E com isso, passa a ser possível calcular o chamado deflator implícito de preços do PIB. Então, o deflator implícito do PIB, ele vai ser calculado como, né? Aqui é o deflator implícito do PIB no ano T, ele vai ser obtido de que forma? Pela divisão do PIB nominal pelo PIB real, né? E aí, se a gente passar então o PIB real para o outro lado da igualdade, multiplicando, né, a gente vai ter então que o PIB nominal, ele vai ser o quê? Ele vai ser um resultado do produto entre o deflator implícito de preços do PIB, que é como se fosse um índice geral de preços, né, ou seja, um comportamento médio dos preços, vezes o PIB real, né? Então, veja que eu coloquei as variáveis em cores, isso não foi um acaso, né? Porque olha aqui, ó, eu disse no começo que o PIB real, ele pode ser entendido como o produto entre um índice geral de preços e a quantidade agregada de mercadorias. Então, ou seja, a gente pode ver as coisas desse jeito, tá? A gente tem que tomar um cuidado pelo seguinte, porque quando a gente fala aqui da quantidade agregada de mercadorias, a gente de fato não pode fazer certas somas, né? Como por exemplo, a gente não pode somar litros de leite com quilos de arroz, né? A gente não pode fazer isso de maneira direta. O que teria que ser feito seria assim: como o leite tem uma densidade, a gente teria que ver quanto de peso tem em um litro de leite, transformar o litro de leite em peso, porque aí estaria medido em quilos, aí a gente pode somar com quilos de arroz, né? Então, por exemplo, a densidade do leite eu não conheço, mas vamos pensar em água, água mineral, por exemplo, né? A água mineral, água, né, não somente a mineral, mas água, 1 litro de água pesa 1 quilo. Então, tanto faz a gente dizer que vai comprar 1 litro de água, que a gente vai comprar 1 quilo. E aí dá para somar 1 litro de água, porque 1 litro de água é igual a 1 quilo, com 1 quilo de arroz. Aí ficam 2 quilos de mercadorias, né? Então, veja, o PIB real ele é como se fosse um índice geral de preços vezes a quantidade total de mercadorias para uso final da economia. O deflator implícito dos preços, ele é uma forma de índice geral de preços, né? E o PIB real, ele equivale ao quê? À quantidade agregada de mercadorias. Por isso é que quando a gente acompanha a evolução do PIB real, é que nós podemos ter então
uma percepção sobre como que essa economia está evoluindo do ponto de vista da oferta. Então, ou seja, nós podemos expressar o PIB nominal dessas duas maneiras, né, que eu estou omitindo aqui aqueles índices T, porque todas as medidas, PIB nominal, deflator implícito dos preços e o PIB real, todos eles referem-se ao ano T, né, por isso que eu omiti, para ficar uma notação mais simples, né, menos carregada. Eu posso ver o PIB nominal de duas formas, né, como um produto entre o deflator implícito de preço e o PIB, ou pensar que esse deflator nada mais é do que um índice geral de preços multiplicado pela quantidade agregada de mercadorias da economia. E aí, vocês devem estar, talvez vocês se lembram possivelmente que lá no começo das aulas eu falei para vocês, olha, quando a gente pensa sobre as questões econômicas, eh, basicamente o que nós estamos pensando é sobre preços e quantidades. E aí eu relembrei vocês, né, do que vocês estudaram lá sobre mercados e microeconomia, e a preocupação era sempre, né, quando a gente avaliava o equilíbrio do mercado, era saber qual é o preço, qual era a quantidade, né? E quando o mercado sofria alguma alteração, o foco estava todo em avaliar o quê? O que acontecia com os preços e o que acontecia com a quantidade. E depois eu fiz um gráfico, né, que era um gráfico da microeconomia adaptado para macro, né, que também era preços e quantidades. E além disso, lá no começo, eu também falei para vocês, olha, a gente vai dividir a economia em duas grandes, em dois lados, que é o lado monetário, que é o lado preços, e o lado real, que é o lado quantidade. E aí você repara que isso aqui aparece no PIB, né? Ou seja, o PIB ele tem uma equivalência com o que seria um índice de preços geral para a economia e a quantidade agregada de mercadorias da economia. Bom, então, sempre tenham isso em mente, né? De que quando a gente fala de fenômenos econômicos, o, existe uma questão muito relevante que é olhar o quê? Qual é a parcela preço, qual é a parcela quantidade. Então, o importante sempre é o seguinte, né, que quando a gente estiver falando de PIB real, a gente está falando ali da produção agregada da economia, ou seja, basicamente do que nós chamamos de oferta agregada da economia. Bom, então como a gente vai calcular a taxa de crescimento real do PIB, né? Eh, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar, então considerando T como o ano e T menos 1 o ano anterior a ele, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o PIB nominal do ano T, só que medido aos preços do ano anterior, né, que é o que nós chamamos ali de PIB real, ou PIB em valores constantes, e vamos dividir pelo PIB do ano anterior, PIB nominal do ano anterior. Porque quando a gente fizer isso, a gente vai estar basicamente assumindo que os preços ficaram constantes de um ano para o outro, e aí com isso, quando os preços ficam constantes, a variação percentual dos preços ela é igual a zero. Portanto, qualquer diferença que exista entre essas duas medidas vai ser somente decorrente de quantidades. E aí, com isso, a gente vai poder ter uma percepção sobre o crescimento que a economia tem. E agora, para exercitar um pouco essas ideias, então eu vou pedir que vocês baixem uma planilha, deixa eu mostrar para vocês onde ela está. Então, eu vou pedir que vocês baixem essa planilha aqui, ó, a taxa de crescimento do PIB, tá? É a mesma que algumas pessoas baixaram na quarta-feira, mas eu fiz uma mudança ali na formatação de um dado para ficar mais fácil para a gente fazer as contas, tá? Então, eu vou pedir que vocês baixem essa planilha, que aí nós vamos praticar um pouco ali a conta
do cálculo das taxas de crescimento do PIB. O que nós temos nessa planilha? Então, isso aqui são os dados do IBGE, tá? Eu coletei esses dados não do site do IBGE, mas do site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA-Data. Tá? Aqui tem os dados completos, tá? Então tem aqui o PIB desde 1900 até 2019, que é o último valor disponível, né? Só que aí para o nosso exercício, eu vou usar ali uma versão simplificada, né, menor, pegando os dados a partir de 1999 até 2019. Tá? E como eu explico, então aqui nós temos nessa planilha o quê? Aqui nós temos o PIB a preços de mercado, né, medido em milhões, né? Então, ó, aqui são os dados em milhões, então aqui é milhão, bilhão, e aqui esse número é trilhão. Só vou diminuir um pouco a casa decimal para ficar melhor, né? Então, se a gente olhar aqui no último ano, 2019, que é o último ano que nós temos já a medida, o PIB foi de 7 trilhões, 407 bilhões e 23 milhões, aí tem uns 570 mil e aí vai, né? Nessa segunda coluna aqui, nós temos o PIB a preço de mercado, só que o quê? O deflator implícito, em termos de variação anual, né? Então, como eu disse a vocês, o IBGE faz o cálculo do PIB real e depois com isso, ele, de acordo com o procedimento que eu expliquei para vocês, e depois ele calcula o deflator, né? E divulga para a gente. Tá? Bom, então nós vamos calcular aqui a taxa de crescimento nominal do PIB, né, que é o quê? Vai ser o PIB de um ano dividido pelo PIB do ano anterior, menos 1. Tá? Então aqui na planilha, a gente vai fazer a conta da seguinte forma. Né? Então eu vou apertar igual, que é o que a gente precisa dizer para o Excel que nós vamos começar um comando de execução. Né? E aí aqui no caso, eu vou pegar o valor que está aqui, né? Então posso fazer de várias formas. Uma delas eu posso trazer o mouse e clicar em cima da célula, né, que eu quero que ele pegue, ou poderia fazer assim também. Como eu sei que o valor que eu quero é esse aqui, ó, que está na célula da coluna B com a linha 3, então eu posso também digitar B3. Tá? Só coloquei em maiúscula para ficar mais fácil de vocês verem, poderia digitar minúsculo que o Excel entende do mesmo jeito. Tá? Então o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o valor que está na célula B3 e divida esse valor. Né? Então agora eu vou digitar a barra, para ele entender que eu quero que faça uma divisão desse número, e eu vou dividir esse número pelo valor que está na célula B2. Né? Então posso fazer de várias formas, posso digitar B2, ou posso trazer aqui o mouse, né, e clico em cima da célula B2, que ele já entende, o Excel já pega ali a referência, tá? E faço menos 1. E aí com isso, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir o valor do PIB do ano 2000 pelo PIB de 2019, né? Então isso vai dar uma proporcionalidade entre o PIB de 2000 em relação ao de 1999, perdão. E quando eu desconto o 1, eu só pego o fator de crescimento, né? Então, se eu apertar 1, ele vai dar 0,10. Ok? Só que eu vou querer esse valor em porcentagem. Então, vou fazer assim, ó. Vou clicar aqui nesse botão do Excel, né, porcentagem. Tá? Posso fazer isso, ou vou retroceder. Posso usar esse botão aqui de formatação e pedir aqui em porcentagem. Tá? Que aí ele vai me dar com 2 casas decimais. Se eu tivesse usado esse botão,
Era só regular a casa decimal aqui, ó, aumento, que eu chego no mesmo resultado. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos que de 99 para 2000, o PIB nominal cresceu 10,24%. Só que 5,6 pontos percentuais foram crescimento de preço. Na passagem de 99 para 2000, 5,6% é o deflator implícito. Então, que é isso? Isso é o crescimento dos preços, né, medidos através do PIB. Né? É um índice de preços medido através do PIB. Então, crescimento nominal, 10,24%. Ok. Então, quanto foi o crescimento real do PIB? Para poder avaliar o crescimento real, a gente vai precisar usar essa fórmula aqui. Então, nós vamos pegar para ver a variação percentual do PIB real, né, que vai nos dar a variação percentual ou a taxa de crescimento da quantidade agregada de mercadorias de uso final na economia. Eu vou pegar 1 mais a variação percentual do PIB nominal e vou dividir por 1 mais o deflator implícito de preços do PIB. E aí, depois que eu calcular essa razão, eu vou fazer menos 1, colocar em porcentagem. Então aqui, ó, na planilha, como é que nós vamos fazer? Né? A gente vai fazer assim. Então a gente vai abrir um igual. Aí abre 2 parênteses. Aí nós vamos fazer 1 mais a taxa de crescimento nominal do PIB, né, que está aqui, ó. Então você pode clicar com o mouse ou pode digitar D3. E aí repara que a célula ficou destacada em azul, né, na fórmula também. Então aqui eu já peguei 1 mais a taxa de variação, a taxa de crescimento do PIB nominal, né? Então ali eu já montei o meu numerador. Só ficou faltando eu fechar o parêntese. Aí agora eu vou montar o denominador, que vai ser 1 mais o deflator implícito do PIB. Então, vou dividir, né? Ele é uma divisão. Aí vou abrir um parêntese. E vou fazer 1 mais. Só que aí agora eu vou pegar quem? O deflator. Né? Então, você pode clicar em cima aqui da célula C3 ou digitar C3, tanto faz. E aí fecha o parêntese. Só que aí, como a gente tem o primeiro parêntese, fecha mais um parêntese. Pronto. Aí com isso, nós fizemos a parte aqui, ó, da divisão. Falta descontar 1. Aí só faz menos 1. Ah, não, a gente sempre vai ter o deflator, né? Porque para produzir o deflator, a gente precisaria produzir o PIB real.
E aí, para produzir o PIB real, a gente ia ter que fazer aquele procedimento que eu expliquei, né, que só o IBGE consegue fazer isso, né? Então a gente precisa ter o deflator, senão não tem como fazer isso. Então, feita aqui a fórmula, aí só dá Enter. Aí vai dar ali. Aí vamos formatar um número, 4,39%. Então, aqui nós temos. Então veja, o PIB nominal cresceu 10,24. Só que 5,6% foi crescimento dos preços e 4,39 foi de quantidade. Foi o crescimento do PIB real. Ok. Bom, aí para a gente obter para os outros anos, aí a gente pode ou digitar de novo cada fórmula para as células aqui de baixo, ou então a gente pode fazer um procedimento simples, que é o quê? Seleciona aqui as duas células, aí copia, faz um Ctrl C, né? E depois seleciona aqui para as células de baixo, né? Seleciona ali com o mouse, por exemplo, e aí aperta Ctrl V. E aí pronto, o Excel vai calcular todas as taxas de crescimento para a gente. E aí, lembra que nós tínhamos visto na aula passada, só tínhamos visto, né? Vocês calcularam o crescimento do PIB nominal aqui para 2003, né? E obtiveram ali 15,4%. 2005 dá 10, aqui eu estou com números mais detalhados, dá 10,87%. E aí eu havia dito para vocês, do ponto de vista econômico, foi melhor o crescimento de 2005 do PIB nominal do que o crescimento de 2003 do PIB nominal, né? Só que aí, claro, né? É, você falou, mas como é que pode ter sido melhor, né? Se 2003 cresceu 15 e 2004 cresceu quase 11, né? Porque isso aqui reflete um crescimento de preços e de quantidades. O problema de 2003, ó, que o PIB nominal cresceu 15, só que ó, 14 foi preço e 1 foi quantidade. Enquanto que em 2005, embora tenha crescido nominalmente 10,87, o crescimento de quantidades foi muito mais expressivo do que em 2003. Então, ou seja, o crescimento do ponto de vista econômico, o crescimento em 2005, aqui ó, do PIB real, ele é melhor do que o que houve aqui em 2003, né? Claramente porque 3,2%, maior que 1,14%. Mas se a gente olhar só o PIB nominal, a gente vai ter uma impressão equivocada, né? Por quê? Porque o PIB nominal vai trazer crescimento de preços embutido nele, né? Então, por isso que a gente sempre tem que usar o PIB real para poder fazer uma análise do comportamento da economia. Bom, e aí tem para todos os outros anos, né? Você repara, por exemplo, aqui, ó. Olha esse ano de 2009. Olha o que aconteceu em 2009. Em comparação com 2008, o PIB nominal cresceu 7,18%. Só que o deflator apresentou a magnitude de 7,3%. Então, o que aconteceu com as quantidades? A quantidade caiu um pouco. Então, nós tivemos o quê? Uma pequena queda do PIB real, embora o nominal tenha crescido 7,18%. O problema é que os preços cresceram muito, houve uma queda de quantidade agregada que acabou resultando num PIB nominal de 7,18. Tá? Aqui também, ó, nos anos de 2015 e 2016, você vai reparar em algo semelhante. Ó. O PIB nominal cresce 3,75%, 4,56%. Só que o crescimento de preços foi tão intenso
que, claro, né, as mercadorias ficando mais caras, a as pessoas vão demandar menos mercadorias, vão consumir menos, né. Então, houve o quê? Um crescimento, perdão, uma queda das quantidades consumidas, tá. Então por isso que a gente precisa sempre olhar o quê? A taxa de crescimento do PIB real. Aí quando a gente olha para 2019, que é o último ano que nós temos de dado divulgado, o dado de 2020 ainda vai ser divulgado, nós temos o quê? Um crescimento do PIB nominal de 5,75, né? Deflator implícito de 4,3, crescimento de PIB real de 1,41%. Né? Então, o dado que a gente tem que acompanhar de fato é esse aqui, ó, né? A taxa de crescimento real do PIB. É isso que o IBGE faz. Né? Só que a intenção aqui, naturalmente, como eu falei para vocês, nós não vamos fazer essas contas, né? Porque é impraticável para nós. A gente só precisa entender o que o IBGE fez, né? Para que a gente possa, depois, ao usar ali as medidas que o IBGE nos proporciona, a gente possa fazer avaliações corretas ali, né? Ou fazer um acompanhamento do ponto de vista macroeconômico. Diga, Daniele. Então esse deflator é só a divisão dos PIBs. Isso. E, e ele é usado para quê, Pro? Acho que eu não fui clara na pergunta. Ah, ele é usado pelo seguinte. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu pegar um lugar que que eu fiz ali. Aqui, né? Eu falei assim, olha, o deflator, ele é como se fosse um índice geral de preços da economia. E de fato ele é um índice geral de preços da economia. Só que ele é um índice geral de preços que leva em consideração o comportamento dos preços de acordo com a estrutura produtiva da economia e os mercados da economia, tá? Ou seja, ele pega ali um comportamento de preços da economia funcionando como um todo. A gente faz essa diferenciação pelo seguinte, porque existem outros índices de preço, eh, como por exemplo o índice de preços ao consumidor, que é um item que nós estudaremos, que é o tópico seguinte, e o índice de preços ao consumidor, ele só leva em consideração o quê? O comportamento dos preços para os consumidores, ou seja, o preço do supermercado. O preço do supermercado, o preço que está do cabeleireiro, o preço da empresa que vende serviço de internet para a gente, serviço de telefonia, né. Então ele só vai o índice de preços a consumidor, ele só vai levar em consideração o quê? Preços de consumo. Enquanto o deflator implícito de preços, como ele capta o comportamento de preços na estrutura econômica como um todo, então ele capta preços de consumidor, ele capta preços de produtor, ele capta preços não só de consumo, mas de investimento, preços relacionados à atuação do governo também na economia. Então ele é uma outra medida do comportamento dos preços para a economia, tá? É para isso que serve o deflator implícito de preços. Então, por exemplo, o que acontece? O Brasil tem políticas macroeconômicas, né? Apresentei isso para vocês. Só que aqui no Brasil, o que acontece? A principal política macroeconômica é a política monetária. E a política monetária, ela é conduzida por uma estratégia chamada regime de metas para a inflação, tá? Que basicamente consiste no quê? No uso de instrumentos de política monetária para fazer com que a inflação do país, medida para o ano inteiro, fique ao redor, fique próxima de um certo valor, tá? Só que essa medida da inflação que o regime de metas tenta atingir, ele é definido pelo índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, que é o índice de preços considerado como oficial de medida da inflação.
que é um índice de preço de consumo. Só que acontece, quando a gente vai pensar a inflação do país, é importante a gente olhar não somente consumo, mas outras características também da economia, né? Como por exemplo, se a gente pegar o IPCA, nós vamos ver uma medida de inflação. Se a gente pegar um outro índice de preços, que é o chamado IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, a gente vai ver um outro valor de inflação, é, muito acima do que está acontecendo com o IPCA, né? Por quê? Porque cada tipo de índice de preços, ele tenta captar uma certa característica da economia, né? Então a gente vai ter, é comum ter vários tipos de índice. E aí aqui o deflator, a importância que ele tem ele capta o que seria uma inflação, né? Você vê aqui que os valores são sempre positivos, né? Significa o quê? Que houve o aumento dos preços, só que uma inflação que capta o quê? O que aconteceu não só com o consumo, mas também o que aconteceu com a participação como que a participação do governo influenciou, participação do governo na economia acabou afetando os preços, como que o comportamento da produção na economia acabou afetando os preços, né. Então é como se fosse uma medida mais sistêmica do comportamento de preços da economia, tá. Pra isso que ele serve, para a gente ter uma ideia ali do que seria uma inflação sistêmica, né, do país. Aí aqui por esse exercício, a gente vê o que? Olha, o que que aconteceu em 2019? 1,41% de taxa de crescimento real do PIB. Só que aí eu tinha começado essa aula sobre o PIB mostrando esse gráfico para vocês. Fiz comentários, né, sobre esses períodos aqui de queda, tal. E aí aqui está apresentando nesse gráfico o crescimento de 1,1%, né? Por que que aqui dá 1,1%? Nesse gráfico que eu peguei. Esse gráfico foi de uma reportagem veiculada em março do ano passado, de 2020, que foi quando saiu a medida do PIB. E aí, claro, né, essa medida é a mais importante do ponto de vista dos agregados macroeconômicos. Então, claro que ela virou notícia. Só que aí consta na notícia da época de 1,1% e o cálculo que nós acabamos de fazer mostra 1,41%. Por que que teve essa divergência de valores? O que acontece é que, devido à alta complexidade envolvida no cálculo do PIB nominal, né, o valor que sai aqui, ó, né, que serve de referência para a gente poder calcular o PIB real, o deflator, né, e por consequência a taxa de crescimento real, as medidas elas vão sendo revisadas, né? Porque pode acontecer de que uma certa medida não foi conseguida em tempo, ela chegou atrasada. Então, quando o cálculo foi feito lá em março do ano passado, algumas medidas estavam faltando, né? Só que a IBGE precisa soltar isso, né? Porque senão os mercados ficam em pânico, né? O IBGE precisa soltar esses valores. E aí o IBGE solta. Só que aí, claro, conforme aquelas medidas que não tinham chegado, ou então chegam notificações de que houve erro no fornecimento de dados, e aí o IBGE atualiza para os dados que passam a ser chamados de mais corretos, né. Então, devido a essas atualizações, a gente pega aqui, como eu peguei esse dado agora esse ano, né, então esse dado aqui ele em relação a março do ano passado, ele sofreu atualizações, né, sofreu correções, por isso é que a gente acabou chegando aqui numa taxa de crescimento real que é maior do que aquela que estava veiculada, né, na notícia que saiu imediatamente a divulgação dos dados do PIB referentes ao ano de 2019, tá? Eh, Então isso é comum de acontecer, tá, é inevitável, vai acontecer, o dado de 2020 vai sair, provavelmente vai sair agora em março, e depois, com o passar do ano, é natural, esse dado vai sofrer alguma correção, principalmente porque
vai pegar um período ali da pandemia, né, de uma forte restrição à atividade econômica, atividade comercial, atividades produtivas de todas as naturezas, né. Então, é normal, o PIB, eh, como eu disse a vocês, devido à grande complexidade que envolve o seu cálculo, os dados vão sendo revisados, tá. É normal que isso aconteça. E mesmo numa situação como essa, né, porque, ó, aqui nós estamos falando da passagem de 1,1% para 1,4, é 0,3 ponto percentual. Parece nada, mas se você lembrar que nós estamos aqui numa base de 1,1, é bastante, né. É como se fosse mais ou menos 3/11, né, simplificando ali, 11 para 10, é algo, né, próximo dos 30%, né, um pouco abaixo de 30% de correção, né. Só que isso acontece mesmo, é inevitável, né, por causa da complexidade que está envolvida ali no cálculo do PIB.